Vamos iniciar agora o movimento retilíneo uniformemente variado. Nós, quando estudamos o movimento uniforme, descobrimos que o móvel no movimento uniforme percorre espaços iguais em tempos iguais. Já descobrimos também que velocidade é a variação do espaço em função do tempo. Logo, é uma taxa de variação do espaço em relação com a variação do tempo. Mas o que acontece quando a velocidade, que no movimento uniforme é constante, mas e se a velocidade variar? O que acontece? Teremos a variação da variação, ou a variação da velocidade. E a variação da velocidade, nós demos um nome específico. Então, movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui está. É um movimento onde a velocidade varia uniformemente. Quem faz a velocidade variar é um ente chamado aceleração. Porque a aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Mas o que seria a aceleração? Vamos lá. A aceleração escalar. Por que escalar? Porque nesse momento estamos tratando de números e não de vetores. Em física, a aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Assim, a aceleração é a rapidez com a qual a velocidade de um corpo varia. Desta forma, o único movimento que não possui aceleração é o movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MU, movimento uniforme. Acelerar um corpo é variar a sua velocidade em um certo período de tempo. A aceleração instantânea é dada por... Então, aceleração. Temos aqui. Se aceleração é a variação da velocidade, nós já aprendemos que variação na física nós usamos a letra grega delta. E toda variação é uma subtração. Subtração do final menos inicial. Então temos aqui. Logo, a aceleração é v menos v0, dividido por t menos t0. Nós também já aprendemos que, de modo geral, usamos t0 como zero para facilitar a nossa vida. Porque é melhor começar a contar do zero do que começar a contar de outro número. Logo, o t0 vai ser eliminado, ficaremos a é igual a v menos v0, dividido por t. Passando o t para o outro lado, ele inverte a função. Se ele está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Ficamos at igual a v menos v0. Passando o v0 para o outro lado, ele inverte a função. Ele está subtraindo, vai passar a adicionar. Então ficará at mais v0 igual a v. Colocando essa fórmula de maneira mais elegante, vamos achar v igual a v0 mais at. Então aqui temos a equação da velocidade de um corpo em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a partir daqui, já podemos achar a velocidade de um corpo em um determinado instante, desde que eu saiba qual é a sua velocidade inicial, qual é a sua aceleração e o tempo que ele gastou nesse movimento. Então, essa é a equação da velocidade. Também, no movimento uniformemente variado, nós temos a função horária e também a equação da velocidade, ou equação de Torricelli. São outras duas equações que nós usamos no movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos lá. Função horária do movimento uniformemente variado. S é igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2.
Não vou deduzir esta fórmula, porque em nenhuma prova, em nenhum lugar vão pedir para você deduzir esta fórmula. Apenas que você saiba aplicar. Quem desejar, eu vou deixar um link para que eu possa mostrar só mesmo o desenvolvimento da função horária, do movimento uniformemente variado e também da equação de Torricelli. Então, temos aqui o que? Onde S0 é o espaço inicial, onde o móvel se encontra quando começamos a contar o tempo, onde ele estava no início, espaço inicial. V0, qual a velocidade que ele estava quando começamos a contar? Essa é a velocidade inicial. E A, qual é a aceleração do móvel? Então, essa é a função horária do movimento uniforme. Equação de Torricelli, nós temos V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Todos os elementos aí nós conhecemos. É a velocidade num determinado instante, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e ΔS é o espaço percorrido. Então, essa equação também nós temos e vamos trabalhar com ela. Então, essas equações. Agora vamos para o modelos. O modelos vai nos ajudar a exemplificar tudo que está acontecendo aí. Então, eu já tenho lá a equação da velocidade em função do tempo. V é igual a V0 mais AT. E eu tenho um móvel aqui. Vamos observar o que está acontecendo. Então, a velocidade é o que eu quero saber num determinado instante. Eu já determinei que esse móvel tem uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Então, está aqui, ok? E já determinei que ele tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração bem alta. Então, no nosso gráfico já dá para ver que aparece aqui o 5, por quê? O gráfico da velocidade em função do tempo, ele vai começar do 5, porque a velocidade inicial é 5. Na nossa tabela, olha lá, como ainda não começou a correr o tempo é 0. A velocidade vai ser 5, porque aqui é sempre a velocidade inicial. E ele já inicia com 5, desculpa. Quando o tempo é 0, vai dar 5. É só olhar aqui na equação. Ó. V é igual a V0 mais AT. Se o V0 é 5, ora, A vezes T, quanto é o T? 0. Então, 0 vezes 10 vai dar 0. Então, V é igual a 5. Então, no início, V aqui é 5. E o espaço é 0 porque ele não percorreu. Agora, vamos observar somente o movimento do carrinho, que a gente já vai perceber a diferença para o movimento uniforme. Então, vamos lá. Ele começou a andar. Já começamos a perceber o quê? Que está havendo um distanciamento cada vez maior entre os pontos. Por quê? Porque se no movimento uniforme o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais, no movimento uniformemente variado, a velocidade vai sempre variar. Por quê? A velocidade está aumentando. Se a velocidade é maior, ele percorre um espaço maior. Ora, no mesmo intervalo de tempo, cada vez ele vai percorrer um espaço maior. É o que está acontecendo aqui. No início, a gente consegue ver até os carros quase que sobrepostos. Depois, conforme cada tempo que passa, a velocidade, o espaço entre eles vai aumentando. Por isso que o movimento é uniformemente variado. Agora podemos olhar para o gráfico. Vamos voltar para o gráfico. Vamos observar apenas o gráfico. O gráfico do espaço em função do tempo. Então, quando iniciar, ele já vai iniciar do 5, porque a velocidade inicial, no início do movimento a velocidade dele é 5. Então, ele já vai
subindo e a velocidade vai aumentando. É claro que esse móvel aqui é um móvel de laboratório. Veja que ele está alcançando 170 km por hora a velocidade. E quanto mais o tempo passa, mais ele vai acelerar, a velocidade vai aumentando. Porque a aceleração é constante. A aceleração vai aumentando cada vez mais a sua velocidade. Então, olha, já alcançou uma velocidade de Fórmula 1 aqui, né? 380. E quanto mais o tempo fosse passando, essa velocidade aumentaria cada vez mais. É lógico que um automóvel não vai chegar a 500 km por hora. Apesar que tem alguns carros de teste naquelas pistas, que aqueles carros chegam a ter até paraquedas, né, para poder desacelerar, eles conseguem uma velocidade alta, mas não tão alta quando a gente consegue, está vendo aqui. Isso pode acontecer sim para objetos celestes, né? Que a aceleração continua e não tem nenhuma coisa que impeça que a sua velocidade deixe de variar. Então, vou parar aqui. Nós conseguimos ver que a velocidade está sempre aumentando. A velocidade está sempre aumentando. Se a gente for na tabela aqui, a gente vai ver, ó, com 0 segundo, velocidade 5, o espaço 0. Com 1/10 de segundo, ou vamos pular aqui para 1 segundo, ok? A velocidade dele, em 1 segundo, a velocidade dele é 15 e o espaço 10. Por quê? A velocidade dele inicial era 5. Em 1 segundo, qual é a velocidade dele? A aceleração dele, 10 metros por segundo. Então, a velocidade vai variar 10 metros a cada segundo. 1 segundo, 10 metros. Mas ele já tinha 5, então vai para 15. Vamos ver com 2 segundos. Olha lá. Com 2 segundos, a velocidade dele vai ser de 25. Por que 25? 5 que ele já tinha. 1 segundo, a velocidade variou 10 metros. 2 segundos, ela vai variar 20 metros. Vamos para 3 segundos. Com 3 segundos, a velocidade dele é 35. Por quê? 5 que ele tinha, com 3 segundos, então vai para 35. E assim vai. E aqui também podemos observar o espaço, né? Em 1 segundo, ele anda 10 metros. Em 2 segundos, ele anda 30 metros. Veja que teve um salto. E com 3 segundos, ele anda 60. Olha a diferença. Então, com 1 segundo, vamos de novo, ó. Com 1 segundo, ele andou 10. Com 2 segundos, ele andou 30. Então, ó, de 0 a 1 segundo, ele andou 10 metros. De 1 segundo ao segundo segundo, ele andou 20 metros. Agora vamos do segundo para o terceiro segundo. Ele andou 30 metros. Olha a diferença. E no quarto segundo, ele vai andar 100 metros. Olha a diferença, como está variando cada vez mais. No quinto, 150 metros. Vamos lá no décimo, para a gente ter uma comparação melhor. No 10º segundo, ele andou 550 metros. Então veja que cada vez, quanto mais passa o tempo, se ele se mantiver acelerando, o espaço que ele percorre é cada vez maior. Cada vez maior. Ok? Agora, se eu quiser achar o espaço apenas me baseando pelo gráfico, para achar o espaço, basta eu achar esta área que está aqui embaixo. Vai ser base vezes altura dividido por 2, que é a área do triângulo. Então, assim eu acho o espaço. Ok? Então, está aqui.